No mercado altamente competitivo, que hoje está em todos os setores, ou você busca a excelência o tempo todo, ou você está fora do jogo, você vai ser um medíocre. Pode acelerar. Ele que é o homem do aprendiz, o homem da publicidade, o homem dos negócios. Meus amigos, o Pode Acelerar subiu de nível, porque eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Roberto Justo. Bem-vindo, meu amigo. Foi um prazer estar aqui com você. Nos conhecemos ali atrás, né? Pois quando é. Seu pai participou, inclusive, comigo lá do Aprendiz. E aí nós nos conhecemos lá. Exatamente. Desde então você deu uma deslanchada maravilhosa aí nos seus projetos, né? Pois é, verdade. Talvez tenha uma correlação aí por ter te conhecido, né, Roberto? Eu lembro que você me colocou numa dos seus... Não sei se chamava, não sei, alguma coisa de líderes que você tinha. É, o meu programa Giants, você deu uma palestra. Isso, eu fui lá falar com a tua turma. Exatamente. Uma das primeiras coisas que eu fiz lá, antes que teu pai ainda participasse comigo. Exatamente, lembra? E a sua palestra foi muito marcante, eu lembro, né? As 7 forças do sucesso, não é isso? É isso mesmo. O pessoal elogiou muito, enfim. Uma honra ter você aqui no Pode Acelerar, Roberto. Você que é um dos grandes nomes aí dos negócios no Brasil. E eu quero começar te perguntando, Roberto, quando você olha para a sua jornada empreendedora, né, toda aí uma carreira, décadas de resultados, que lições você gosta de deixar para os empresários, né? Quem está aí nessa jornada de crescimento, né? O que são pontos de atenção, ou armadilhas, ou reflexões aí que o Roberto Justus tem? A primeira reflexão mais importante é o seguinte: a vida empresarial, como a vida em geral, é um eterno aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo o tempo todo. Ninguém nasce sabendo nada. Por que um tem mais sucesso que o outro? Aí são características que a pessoa tem ou desenvolveu que dão uma vantagem competitiva boa para ela. A primeira coisa é senso de observação, né? Eu sempre fui muito curioso, eu falo isso, repito e não canso de repetir. Não adianta você imaginar que você vai conseguir tudo sozinho. Então você tem que primeiro usar como referência aqueles que já conseguiram o sucesso na vida. Essa é a primeira coisa. Independentemente disso, você tem que ter muita determinação. Você tem que ter uma visão diferenciada das coisas. Para ter visão diferenciada das coisas, você tem que ter conhecimento. Então, tudo isso vai se somando. Você vai se autoalimentando, né, de conhecimento, você vai se autoalimentando de referências e você vai usar tudo isso a seu favor para enxergar alguma oportunidade que você possa investir seu tempo. Uma vez que a oportunidade chegou, você tem que ter determinação e vontade para não sucumbir nas primeiras dificuldades. E elas não são poucas. É muita dificuldade para enfrentar. Então, esse é um resumão, né? Entender que você não vai conseguir nada sozinho, você não sabe tudo. Então, você tem que usar as referências para entender o que já foi feito e tentar fazer parecido. Não tem vergonha nenhuma nisso. Grandes homens fizeram grandes coisas. Você pode se espelhar nisso e tentar trazer para o teu lado esse tipo de referência. Conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não vai ter a visão. Eu só consigo enxergar a oportunidade do mercado, eu só consigo enxergar algo diferenciado se eu tiver um repertório dentro da minha cabeça suficientemente grande. Mas no começo a gente é jovem. Ok, mas dentro do limite que eu tenho na época, eu já me abastecia de informação o quanto eu poderia. E depois vem a determinação para não desistir nas primeiras dificuldades. Porque empreender é uma jornada longa, né, Roberto? E às vezes... um lifelong learning e um lifelong... uma game, ação de talvez, vida. É um lifelong game, é isso mesmo. É um jogo que vai durar o resto da sua vida. E às vezes os empreendedores aí acompanhando certas pessoas na internet caem numa ansiedade que as coisas acontecem do dia para a noite. Não é assim. Você colhe, você planta 1, 2, 3 décadas para começar a colher, né? É isso. Por quanto tempo você plantou bastante antes de colher, Roberto? Olha, foi assim, a minha carreira, quer dizer, eu não estou mais na publicidade, você falou publicidade e tal, não estou mais na publicidade há 7 anos, mas foi onde eu fiquei durante 38 anos. É bastante tempo, é uma carreira enorme. Você fez uma das maiores empresas de publicidade do país, sem dúvida. Foi o grupo que eu criei, depois me associei ao maior grupo do mundo, que é da APP. O Grupo Nilcon ficou em primeiro lugar no ranking durante os últimos 16 anos, praticamente, que eu estive na frente dele. Então, de 2002, que ele assumiu a liderança, até 2018, praticamente, em dezembro de 2017, eu saí. Mas ele continuou em primeiro lugar até o fim de 18. Então, são 16 anos de liderança no mercado altamente competitivo e difícil. Muito difícil. Então, não é brincadeira. Mas, agora me perdi. O que você perguntou?
a gente tava, eu falei quantas décadas ou quanto tempo sim, você sim. plantou Quanto eu antes de plantei colher. então. Aí você tava Eu comecei comentando. muito jovem com meu pai. Meu pai tinha uma construtora, na época, um imigrante húngaro que veio para o Brasil. Chegou a ter uma grande construtora de obras pesadas, construiu Brasília, construiu metrô, construía hidroelétricas. Ele trabalhava mais para o governo, que foi uma miopia dele na época, porque você ficar dependente de um grande cliente só, que é um governo que é complexo, atrapalhou a vida dele. Quando meu pai começou a ter muita dificuldade e tal, eu estava me formando, e eu me formei em administração e não em engenharia, como ele queria. E aí fui procurar o meu caminho, e achei a publicidade interessante, achei que o Brasil tinha muita TV, tinha um parque gráfico espetacular na época, a Editora Abril, a Block na época, as TVs já, a TV Globo, todo. Nossa, esse país precisa de propaganda, e eu via que as agências eram criativas. Então, eu resolvi entrar nesse meio e me associei, na época, a uma pessoa e montei minha primeira agência. Então, na verdade, não tive tanto tempo. O preparo foi trabalhar na empresa do meu pai, que era uma empresa gigantesca. Passei por todos os departamentos. Era um leitor voraz das coisas. Na época não tinha internet para você se informar. Então, você imagina, para o jovem era muito mais difícil. Hoje em dia o jovem tem uma facilidade muito maior. E aí eu fui de peito aberto e resolvi entrar num setor que eu não entendia nada, mas eu era um administrador, eu fui tentar administrar o negócio para depois virar homem de marketing com o tempo. É o que você falou, sem grande ansiedade, mas com muita vontade, né? Estava querendo acontecer. E deu certo. E sem comodismo, né, Roberto? Essa palavra não existia. E abrir mão de um monte de coisas, abrir mão de um monte de momentos com o filho, de uma série de coisas que realmente você precisa para se dedicar ao negócio, né? Então, não tem almoço grátis nesse negócio. Você vai ter que se dedicar a uma barbaridade. Eu brinco, eu pergunto eu tenho 9 negócios hoje. Aí eu perguntei outro dia, não vou aqui citar para qual deles, mas tem uma pessoa num dos negócios. Eu falei, qual é a tua prioridade? A minha prioridade é Deus, a minha família, depois o meu negócio. Eu falei, estamos perdidos, né? Eu falei assim, não que a sua família tem que ser prioridade, Deus você pode deixar como também uma das suas prioridades, mas eu acho assim, primeiro o seu negócio. Por quê? Porque nessa fase de vida, depois as coisas vão se alterar. Você vai poder. E quando você se dedica ao seu negócio, você está se dedicando à sua família. Você vai trazer conforto para a sua família, você vai trazer, né, estabilidade para a sua família, uma vida mais bacana, mais digna. Então, o negócio também está correlacionado com família, porque é onde você vai poder pagar a melhor escola para o seu filho, onde você vai poder fazer uma série de coisas que o teu negócio está te proporcionando, entendeu? Então, vamos tentar inverter o eixo dessas prioridades e quem sabe nós vamos ter uma pessoa mais dedicada do que eu estou vendo que você quer ser. E a pessoa entendeu, né? Um dos meus negócios. É um sócio da empresa que pensava assim, entendeu? Até adicionando um ponto, acho que o negócio também tem uma correlação com Deus, independente da crença da pessoa, porque todas as linhas espirituais, vamos assim dizer, propagam a necessidade do homem fazer o mundo melhor. E quando você tem um negócio de sucesso, você emprega mais pessoas, você paga melhores salários. Então, acho que você está vivendo a sua espiritualidade, né? O dar e receber, né? Sem dúvida, você está fazendo um trabalho social bacana, você está... Sem dúvida, concordo com você. A empresa é um grande... mas é muito mais simbólico isso que eu falei, entendeu? Claro que as 3 coisas para pessoas... Eu não sou zero espiritualizado, não tenho religião, não gosto disso, mas para quem eu acho importante esse equilíbrio. Agora, eu só tentei trazer para o contexto um pouco mais a história da empresa para mostrar que nesse momento a dedicação tem que ser empresa. Se você quer ir domingo lá na missa, se você quiser rezar, não tem problema. O problema é que a pessoa estava se dedicando, né, a esse tipo de coisa e muito a família e deixando de lado muitas horas de trabalho. E aí complica. E principalmente no começo a empresa ela suga, né, Roberto? Ela precisa de você. Eu tenho até uma frase que eu falo assim, Roberto, empreender é sacrificar alguns anos da vida, como poucos estão dispostos, para viver e desfrutar o resto da vida como poucos conseguem, né? Então, às vezes é 1, 2, 3 décadas. Roberto, você falou aí na sua fala sobre ninguém consegue nada sozinho. E eu sei, pelas conversas que a gente já teve, reuniões, enfim, que você é um grande construtor de equipes. Então vamos falar de construção de equipe? Vamos. Por exemplo, na hora de contratar, o que você procura identificar num potencial líder para os seus negócios? Ô Marcos, as características muito importantes, né, de uma pessoa passam por várias vertentes, né? Obviamente que a formação acadêmica, a experiência, tal, tudo isso faz parte. Mas a pessoa, acho que eu vou mais atrás até do... Claro que se a pessoa não tiver preparo, se ela não tiver alguma experiência, realmente fica difícil, a não ser que seja um estagiário. Mas se eu busco líderes, eu busco esse espírito, né? O cara que quer fazer acontecer, o cara em quem eu posso confiar. Eu falo sempre que caráter é algo que você não consegue formar, a pessoa tem ou não tem, né?
Então eu preciso da pessoa de bom caráter, eu preciso da pessoa que não quer puxar o tapete de ninguém, eu preciso da pessoa que realmente tem vamos dizer assim, tem parâmetros de vida importantes que batem com como eu penso, entendeu? Então, principalmente para os líderes que eu vou colocar dentro da minha empresa, ou meus sócios, etc. Tem que ter valores muito parecidos, senão não vai dar certo comigo, entendeu? Eu sou muito chato, muito perfeccionista, eu gosto das coisas no detalhe e eu gosto das coisas direito e bem feitas, né? E eu não gosto daquela coisa do levar vantagem no curto prazo. Eu construo relações de longo prazo. E para construir relações de longo prazo existe um estilo, a pessoa tem que ter uma forma de atuar que bata com o meu jeito, entendeu? Para eu poder botar do meu lado. Hoje em dia, depois do amadurecimento, eu aprendi que delegar é coisa muito difícil, mas muito importante. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas melhor do que nós, que lideramos o nosso negócio. No passado eu achava que tudo tinha que ser feito do jeito que eu queria. Eu tinha que orientar exatamente como eu queria que fizessem a coisa, mas não é bem assim. Mas para eu poder delegar com segurança, eu preciso ter a confiança nessa pessoa. Eu preciso ter a confiança que as decisões da pessoa vão ser baseadas em princípios e parâmetros que batem com os meus princípios, com os meus parâmetros. Não a forma de fazer. Essa ela faz do jeito que ela achar melhor. Inclusive, melhor do que eu faria, provavelmente. Senão, não preciso dela. Eu acho que sempre a complementaridade é fundamental. Eu preciso fazer gente complementar para o meu negócio. Quem faz igual a mim, de um de nós dois, a empresa não precisa. Porque já estou fazendo, eu preciso de alguém que faça diferente. Então, assim, essas coisas todas são bem calculadas, bem pensadas na hora de formar uma equipe. Então, contratar, reter, administrar talentos, né, e trazer as pessoas para dentro do jogo é fundamental. E como que você faz para evitar um turnover? Como você faz para as pessoas não saírem? Meritocracia na veia, né? Hoje em dia, eles falam muito em partnership. Antes era uma mentalidade mais ownership, né, que você era dono do negócio e mandava em tudo. Hoje é partnership, todos mandam um pouco. Claro que tem um líder que toma a decisão final, mas é muito gozado. Existe também uma coisa hoje de mobilidade societária, uma coisa complexa de entender no passado, onde você traz uma equipe e fala, você, Marcos, está comigo hoje, você tem lá 5% do negócio. Agora, ano que vem, nós vamos fazer uma avaliação tua, uma super avaliação, super correta, séria, de como você atuou em todos os mais diversos segmentos do seu job description, daquilo que a empresa esperava de você. Se você foi bem, você vai crescer participação. Se você for mal, você vai perder. Então, essa mobilidade não permite que ninguém fique acomodado. Eu já tenho tantos por cento da empresa e pronto. Não. Vai variando, entendeu? Isso é muito interessante. E eu me coloco, em uma das empresas que eu tenho, me coloco, inclusive, na posição de eu também ser avaliado. E também, por mais ser fundador do negócio, junto com o meu sócio, a gente também é avaliado e também perde para funcionário. Eu perco participação que vai para um outro funcionário, se eu não fui tão bem naquele ano. Isso é muito interessante, é uma forma meritocrática de avaliar as pessoas e ela é estimulante ao mesmo tempo. O cara começa com 5, pode acabar com 15, 20% da empresa, depende se ele for a estrela da empresa. Nada mais merecido. Ele que trouxe todo o sucesso do negócio. E se ele não foi tão bem, nada mais merecido do que o outro que foi melhor que ele receber parte dessa remuneração. É complexo, mas é muito moderno hoje em dia pensar assim, né? Que esse eu chamo de Partnership Minded Company. A empresa que tem uma mentalidade de partnership e não de dono. Mentalidade de parceria com os seus funcionários, com os seus colaboradores mais importantes. Uma empresa que transforma alguns dos líderes até em sócios ali, sem conforme dúvida. Essa avaliação. Isso. E todo ano eles podem aumentar ou diminuir essa sociedade. Isso é sensacional, então, né? Fica um processo que nunca para. Eu já recebi. Tá bom, Marcos, você tá um craque, você é o diretor, superintendente do negócio agora. Ok, você tem 5% do negócio. Aí você fica com o 5% e vai trabalhando. Chova, faça sol, você tá lá com 5%. Não. Aí você sabe que eu quero 10%. Interessante. Aí você vai uma faca na boca. Ou não quero perder. Faca na boca. 2 motivos para você se incentivar. Agora, para conseguir esse tipo de instrumento mais avançado de gestão, tem que ser uma SA de capital fechada a empresa, né? Eu acho que facilita. Tem que ter conceitos muito avançados, né, de empresa. As avaliações têm que ser muito claras e cristalinas. As decisões da empresa têm que ser todas divididas com as pessoas. Né? É difícil gente do passado, né, empresário do passado, entender esse tipo de mentalidade. Sim. Porque ele está acostumado a ser um one-man show, eu que decido, eu que faço, eu quero assim, eu quero assado. Inclusive, tem empresários que ainda, nos tempos de hoje, têm orgulho de falar, eu tenho 100% da minha empresa. Como se isso fosse o mais efetivo, não é? Isso é terrível. Às vezes, se ele tivesse 70%... Ele poderia ter 70% de um negócio muito maior se ele tivesse distribuído a riqueza. Exato. Aí ele teria... para as pessoas que produziram, ajudaram a produzir aquela riqueza. Exato. E aí ele pega 10, 20, 30% e distribui para 5 a 10 pessoas. Isso, né? Sabe que eu quero, no final do ano, lançar o nosso programa de partnership, ô Roberto. E hoje, na minha cabeça, assim, 5 a 10% da empresa não é minha. Está na tesouraria. É isso mesmo. Está virtualmente na tesouraria. Para o quê? Reconhecer os meus executivos, nós, os talentos. Nós, fundadores de um negócio que eu tenho uma Wealth, a gente só tem 70% da empresa. 30% está flutuante.
E nós não distribuímos tudo ainda. Uhum. Ainda guardamos boa parte da tesouraria para ver quem vai chegar ainda. Quem vai... E os nossos 70 estão no jogo. É porque você pega algumas pessoas da empresa e realmente faz elas transformarem a empresa no projeto de vida, né? Porque agora ele é um sócio executivo. É o projeto de vida dos caras. Aí você não perde a pessoa. Além de você ter muito mais colaboração da pessoa, muito mais dedicação, muito mais envolvimento, a chance dele sair é praticamente zero. Vai sair do negócio que é dele. Exato. Agora, Roberto, o que pesa mais para você? O tempo de casa ou o desempenho, ou um mix dessas duas coisas? Porque às vezes eu vejo empresas pensando, poxa, mas esse está há 10 anos comigo. Né? É um mix das duas coisas, mas para mim desempenho é o nome do jogo. Tempo de casa não te garante nada. Te garante que você foi fiel durante muito tempo, você contribuiu. Talvez se você der uma deslizada, o tempo de casa ajuda você a ter uma oportunidade um pouco maior de poder consertar aquele ano em que você não foi tão bem. Não, enfim, o cara... Isso faz parte da avaliação. Mas não vai te segurar se você entrar num espiral de incompetência, cara. Se você cansou do negócio, não está mais rendendo como tinha que render, não adianta você ter 20 anos de casa. Então, vai se aposentar ou vai fazer outra coisa. A empresa para mim, assim, a marca da empresa, a empresa que você está tocando é o ativo mais importante que você tem. Acima de todos os interesses individuais das pessoas que estão lá. O resto é uma engrenagem toda importantíssima. A empresa é feita de pessoas que têm que ser estimuladas e cobradas na melhor forma possível, da forma mais coerente, mais lógica, mais honesta possível. Mas não tem essa história do abracinho, tapinha nas costas, meu amigo no cargo, na função. A empresa não pode correr o risco desse tipo de coisa. Mas ele já está aqui há 20 anos, então vamos fechar os olhos. Não vai fechar os olhos. Às vezes o cara está aqui há 2 anos, está rendendo 100 vezes mais que ele. Vamos acordar o cara. Vamos dar uma oportunidade. Não deu, até logo, vai embora, vai entrar outro, não tem. Então, assim, para mim, desempenho é a palavra número 1. Você desempenhou, você fez acima do que, inclusive, a empresa imaginou que você podia fazer, então você é fora de série, você vale a pena a empresa investir em você. Se você não tem desempenho, tempo de casa não vai te segurar. Tem um tempo, assim, que você, Roberto, tem mais ou menos em mente, que pô, esse cara tá comigo há 1, 2 anos entregando, eu vou subir a barra de confiança com ele. Eu sei que é muito contextual, né? Porque às vezes os orientais falam que sempre tem que passar pelo menos um outono, verão, primavera, verão, inverno, outono juntos, né? Você tem que passar uma estação de cada. Uma estação de cada junto com a pessoa para ver como ela se comportou. Isso, que legal. Isso é uma coisa oriental. Se você não passou as 4 estações do ano com o cara na empresa, você ainda não conheceu o cara completamente. Boa, né? Faz sentido. Uma régua mínima, vamos dizer assim. Mínima. Né? Seria partindo daí. A partir de um ano que o cara já está lá e você está analisando a forma que ele está... É o mínimo de tempo para ele poder já estar, talvez, chegando no seu potencial e começar a entregar mais para a empresa. Antes disso, você tem que ter um pouco mais de paciência, né? Agora, também tem a régua máxima, né? Existe também alguns grandes administradores que falavam que um CEO, um presidente, fazendo as mesmas coisas que ele fazia, não pode passar de uma década. É uma coisa muito, assim, tipo, tem que repensar. Ele vira presidente do conselho, põe um outro CEO. A paciência do cara para as mesmas coisas, a idade que ele já atingiu. Geralmente o cara chega a CEO. Hoje em dia é diferente, na empresa de tecnologia tem CEO jovem pra caramba. Mas na nossa época era um pouco diferente. O cara já chega lá nos seus 50, 55, 60 anos, ele já fez um monte de coisa e tal. Aí mais 10, entendeu? Já chega numa idade em que tem que repensar. E é difícil, principalmente quando o cara na empresa é familiar, o cara o desapego é muito complexo. Ele não quer largar. E aí ele começa a prejudicar o negócio. Entendeu? Porque ele já não tem mais a mesma paciência, ele já quer tirar umas férias mais longas, ele já não tem mais. Então, ele não tem mais a mesma visão das coisas, ele está sempre olhando para dentro, não está mais olhando para fora. Então, dá para você se colocar em posições mais estratégicas. Eu dou um exemplo meu, desculpa me alongar, mas não, acho importante. Sensacional. Eu tenho hoje, eu tenho 9 empresas hoje, né? Uhum. Todas fora da área de publicidade. Empresa de tecnologia, empresa no mercado financeiro, tributária, empresa construtora que você conhece, que eu estou lá tentando ver se eu construo a sua nova sede. Exatamente. Tudo isso... Tá boa a conversa, tá Não, tá boa, tomara. Tudo isso, para mim, é um desafio enorme, mas eu fiz questão em todas as empresas de não estar lá fisicamente. O meu escritório pessoal, minha holding pessoal, está dentro de uma delas, porque começou ali, que foi a Nest, a minha empresa a minha asset, né? Mas eu não, por acaso eu estou lá, mas isolado dela. Eu nem, assim, está lá a minha estruturinha da minha holding pessoal. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que meus sócios têm toda a condição do mundo, estão na idade certa para isso, estão para tocarem o dia a dia dos negócios. E eu olhando de fora, eu fico como presidente do conselho, meio que on demand.
Eu preciso do Roberto da reunião tal para tal negócio. Agora, saindo daqui, que eu te falei, tem uma reunião importante com um dos meus negócios, e um grande cliente. Nós vamos tentar conquistar para um dos meus negócios. Eu estou indo lá junto com eles. Então, estava revisando a apresentação agora lá com ele. Você viu lá no telefone. O que nós vamos apresentar? Como nós vamos apresentar isso, aquilo e tal. Eu ajudo nessas coisas e depois vou na apresentação junto. E estou na reunião de conselho, que pelo menos uma vez por mês com todos, cada empresa tem uma vez por mês, ou on demand, que eu digo, quando eles precisarem de mim. Me sinto tão melhor, porque eu consigo ter uma visão tão diferenciada quando você não está envolvido no dia a dia. A tua mente é totalmente diferente. Eles trazem um problema que você enxerga que eles não estão vendo. Eles estão tão mergulhados lá naqueles problemas naturais que a empresa tem no dia a dia que ele não tem a visão mais ampla da coisa, né? Então, muito importante para mim foi entender que eu sou mais útil desta forma do que era quando eu era presidente executivo do meu negócio, que eu brinco, eu era escravo de agenda das 9 às 9 da noite. Hoje a agenda faço eu, de acordo com as demandas dos meus sócios, de acordo com onde eu acho que eu sou mais útil. E tem que ter maturidade para você entender isso. Quer dizer, eu adoraria dar algumas ordenzinhas nas empresas, de coisas que eu vejo que às vezes eu não gostei, mas eu deixo eles fazerem. Gente, essa xícara tinha que estar um pouco mais para cá, na minha visão. Veja o que vocês acham. Eles falam, puta, ele está certo. Aí eles vão lá e põem a xícara, entendeu? Ou não, eles decidem. Não, estava bom aqui, eu acho que você... Então, assim, eu acho muito legal isso, porque criou uma relação saudável, onde você tira das pessoas... O segredo para o empresário que está nos ouvindo é o seguinte, é tirar de cada pessoa, inclusive de você mesmo, o melhor que tem a dar para naquele ambiente, naquela empresa, naquele momento, naqueles problemas, e aí tentar resolvê-lo da melhor forma. E não é uma pessoa que tem toda a solução. Você entendeu? Então, por isso que eu falei, lá atrás, no começo da nossa entrevista, eu estava falando, ninguém faz nada sozinho, não é só no contexto de quem está trabalhando para você, é nas referências de fora. Eu estou sempre olhando. Quando eu perdi uma concorrência de publicidade, eu fazia questão de sentar com o cliente. Mas o que você quer falar com ele? Eu quero entender por que eu perdi. Com esta conversa, nós vamos crescer. Porque nós tínhamos certeza, nós íamos ganhar, por certeza que a gente é melhor. E não é, alguém foi melhor que a gente. Eu quero entender por que as pessoas foram melhor que a gente. E se teve um motivo plausível e que esse motivo realmente nos alimente de informação para a gente melhorar mais ainda. É uma constante busca pela excelência. No mercado altamente competitivo, que hoje está em todos os setores, ou você busca a excelência o tempo todo, ou você está fora do jogo, você vai ser um medíocre. Entendeu? Então, assim, e não é fácil, porque tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem de uma forma dinâmica demais. Então, eu tô num papel onde eu estou com um senso de observação muito apurado, tenho tempo para analisar as situações. Se eu fosse o teu sócio, o teu negócio, você ia estar tocando brilhantemente o que você está fazendo, mas eu ia te trazer 3 ou 4 insights que encurtariam o seu caminho, provavelmente. Acho que conseguiria, se eu tivesse analisando e dentro das reuniões, entendendo, você ia me trazer os problemas, nós íamos achar a solução juntos. Então, para mim, esse é o papel mais bacana. Eu sou quase que um consultor dos meus próprios sócios, dos meus negócios, como presidente do conselho. Então, tem uma palavra boa para eles e a decisão está nos executivos no dia a dia. Não, isso empodera muito as suas empresas e muitas empresas têm que pensar sobre isso, né? Um dia, sobre aquele fundador ir para um conselho, né? Fazer não uma pode afastar ele, nem precisa. Não, até porque tem muita sabedoria. É muito saudável para a empresa continuar contando com a sabedoria dele. Exato. Quanto tem de sabedoria ali na sua história, nossa, né, Roberto? Acho que tem bastante. Muita coisa. E você trouxe um ponto interessante que é a questão da perda, né? Fui lá, perdi uma concorrência para um grande cliente, eu vou lá e quero aprender. E na perda a gente aprende muito, né? Só que às vezes... Mas as pessoas não fazem isso. Exato. Às vezes você fica tão doído que você ataca a situação. Cara, você sabe que eu fazia uma coisa muito interessante também com um funcionário? Gozado, eu vou buscar essas coisas porque eu acho que essas coisas são dicas importantes para os nossos ouvintes aqui do seu podcast, quem está nos assistindo. Eu fazia entrevista de desligamento. Eu gostava mais de fazer desligamento do que de contratação. A pessoa vai ser mandada embora. O gerente da área tal vai ser mandado embora. Manda ele da minha sala. Olha, cara, primeiro te dizer que lamento, segundo, que nós vamos fazer o possível para te recolocar onde for tal. Eu queria uma contribuição sua, me fala da minha empresa. Com toda a mágoa que o cara tem e com toda a experiência que você tem para tirar fora aquilo que você acha que está falando só o coração ou emocional de ter perdido o emprego, mas o que é rico isso, cara? E as pessoas não fazem. Uau! Porque o funcionário vai te dizer coisas que quando ele era empregado ele nunca iria te dizer. Verdade. Entendeu? Então, os caras, pode achar que é tempo perdido, não é. Não. Você não tem noção que eu tive de informação preciosa sobre o meu próprio negócio, na ótica dessas pessoas que eu estava tirando do negócio. Por algum motivo estavam saindo. Coisas que eu deixava de lado, que eu achava que não eram realmente verdade, porque o cara estava... Eu não gosto daquela coisa de fulanizando a história. Eu não quero saber
que ele fale mal do chefe. Até pode falar alguma coisa, até vou registrar. Eu quero que fale da empresa como um todo. Por que nós, onde você acha que não funciona? O que está pegando? O que você fazia que você acha que podia estar fazendo melhor? Quem estava te atrapalhando? Por quê? Tem um monte de perguntas que eu fazia. Isso me enriquecia uma barbaridade. O RH começou a entender. Falou, nossa, Roberto, até me ligava, fulano vai sair. Quer falar? Eu falei, quero falar. Todo mundo que vai sair, você vai me dizer, e eu quero, independentemente do cargo, vai sair o office boy, quero falar com ele. Interessante. Olha aí, empresário, já valeu ouvir esse podcast Não, só com essa dica implementação. Que eu dou porque é muito interessante. Né? Então, mais importante que a entrevista de contratação é a entrevista de demissão. Porque o funcionário ali, ele tá sem filtro, ele não tem nada a perder, né? É isso. Contratação, o cara tá na paquera, ele tá... Contratação, o seu RH pode fazer muito bem sem você, não precisa. Tem todo já uma sequência, tem toda uma dinâmica que eles estão acostumados. Você pode até falar com a pessoa, dependendo de um diretor, você quer sentir o cara, você quer entender. Isso é outra coisa. Agora, o que eu falo para alimentar seu conhecimento sobre o seu próprio negócio, ninguém é melhor do que aquele que não tem nada a perder. E a empresa vai crescendo, você vai perdendo um pouco o tato de toda a operação e todos os detalhes, né? Porque crescer envolve certa perda de controle. Perde mesmo. E aí você ouvir os clientes chateados e os funcionários ligados. Não é nem o cliente chateado, quando perde uma concorrência, o cliente que optou por outra empresa por algum motivo. Sim. Por que ele optou? E eu vou lá e pergunto mesmo, eu vou lá no high level. Porque o cara também não tem nada a perder. Mas tem o cliente insatisfeito também, que eu acho que é uma boa fonte de aprendizado. Não, também tem. Isso a gente faz o tempo todo. A gente sempre fazia uma dinâmica com os clientes de tempos em tempos, você fazendo uma entrevista para entender como está indo a relação na visão dele. Aonde que eu posso melhorar para você? Isso é legal, essas empresas fazem, isso é natural. Entendeu? Agora, quando você perde uma concorrência, eu quero ver quem está indo, quem liga para o cliente para dizer, eu quero uma reunião agora para você me contar por que eu perdi, o que aconteceu. Às vezes ele não quer perder o tempo do cliente, às vezes o cliente também não está disposto a fazer. Não era fácil, mas eu fazia. Hein, Roberto, e falando de construção de equipes aqui que a gente está falando, uma vez conversando com você me comentou algo no seguinte sentido, assim, Marcos, na verdade eu nunca fui bom de publicidade, mas eu montei um time que é algo nesse sentido, né? Fala um pouco disso, no né? sentido é o seguinte, eu não era publicitário, né? Eu me associei a um publicitário quando eu montei minha primeira agência. E eu virei um homem de marketing. Fui fazer curso de marketing nos Estados Unidos, para entender o marketing profundamente, porque eu queria ser um homem de comunicação. Eu virei um homem de comunicação. Total. Mas se você pusesse um papel em branco para eu fazer um anúncio, eu não saberia fazer. Eu escrevo muito bem comercialmente. Se eu tiver que... Hoje nem precisa, né, com o chat GPT. Mas eu escrevia sempre muito bem. Então, assim, mas eu não sabia fazer um anúncio. Nesse sentido, eu não era publicitário. Agora, eu sabia se o anúncio vai funcionar ou não, porque eu sou homem de marketing e comunicação. Entendi. Então, quando me mostrava alguma coisa, vamos lançar esse copo, campanha SSS. Falei, porra, isso aqui. Mas também deixava o diretor de criação decidir. Não era eu que decidia, mas dava o meu pitaco nisso. Mas eu queria dizer assim, é estranho, porque eu era o presidente CEO do maior grupo de publicidade do Brasil e não era capaz de fazer um anúncio. Não faz mal. Isso é uma grande lição. O maior grupo do mundo era do Martin Sorrell, que era um homem de finanças, que também não fazia anúncios. É a mesma coisa, você é o presidente de uma fábrica de salsichas, você não é obrigado a entender da máquina alemã. Quem entende é o Parque Fabril lá embaixo, como é que funciona a máquina. Você é o presidente. É a mesma coisa, para mim a máquina de salsicha é o cara que cospe ideia, entendeu? Só a diferença é essa. Perfeito, então eu não preciso estar lá, eu contrato o diretor de arte, o redator, esses caras na época, né? Hoje tudo já mudou bastante, mas era mais ou menos assim. Então tinha quem fizesse esse trabalho. Ou você, tudo que você faz na tua empresa, você sabe. Tem gente fazendo melhor algumas coisas. Com certeza, um monte de coisa. Tem que saber fazer tudo. Porque tem muitos empresários que pensam, não, mas se o meu modelo de negócio, por exemplo, é uma transportadora, eu preciso entender muito de caminhão e eu tenho que dirigir. Dirigir? Será que ele precisa subir na boleia e dirigir o caminhão? Claro que não, mas é incrível, Roberto, o que tem de certas crenças dos empresários em relação a essa dificuldade de construir equipe. Você trouxe, por exemplo, a importância de delegar, né? Dói a gente ter controle e tal, mas é necessário, não tem outro caminho, né? Não tem, você vai fazer sozinho? É impossível. A dimensão vai exigir equipe cada vez maior, né? Exato. Roberto, agora você está ali no dia a dia com as pessoas. Quem que você vai percebendo que é o outlier, é o fora da curva, é aquele que, sabe, é uma pessoa que tem alguma coisa que você observa ou tem de sugestão, porque essa é uma dificuldade, né? Poxa, quem merece mais confiança, quem merece... Eu sei que tem a questão do desempenho, mas tem alguma coisa aí nas entrelinhas também? Além da entrega natural que o cargo exige, que você tem, né, que o cara tem que fazer, é legal você observar os diferenciais dessa pessoa nas reuniões. As ideias que ele traz para o negócio, a preocupação da pessoa com o negócio. Preocupação, eu gosto de cara preocupado, independente de ele ter pequena participação ou maior, ele agir como o negócio é a vida dele, né? Então, você percebe isso claramente, né? Eu vejo muita diferença nas reuniões entre as pessoas. A forma como uma pessoa... Eu estou numa reunião, isso foi na minha carreira inteira.
Eu tenho uma posição mais pesada por próprio estilo meu. Já sou um cara que dá uma amedrontada nas pessoas, porque tem muita ênfase com o que eu penso, do jeito que eu coloco as coisas, né? Eu tento ser muito fair, né? Que eu sempre falo, só não querendo me perder no tema, mas assim, forma e conteúdo são o grande segredo na relação humana. Tudo pode ser dito, desde que da forma correta. Perdeu a forma, perdeu a razão, perdeu o conteúdo. Está discutindo com a sua mulher, levantou a voz, xingou, acabou. Ela não está mais te ouvindo. Vice-versa. Ela está xingando você, você está não mais ouvindo. Então, perde-se a razão por causa da forma. Perde-se o conteúdo por causa da forma. Um funcionário traz um trabalho para você e você destrói ele, principalmente na frente dos outros, acabou a relação. Então, esse é o respeito que você acaba perdendo. O respeito você não impõe, você conquista. E você conquista fazendo direito. Eu aprendi muito. Eu era mais estourado, era mais explosivo no passado, então, às vezes eu perdi um pouco a forma pelo fato de não aceitar. Não é possível que vocês fizeram esse trabalho. Diferente de que dizer, gente, poxa, a gente pode fazer muito melhor que isso, né? Vamos em frente, vamos refazer e tal. O cara vai refazer com maior vontade, entendeu? Essa história da forma do conteúdo. Eu já sabia que eu ia me perder. Lá atrás. Eu te perguntei, né? Como é que você vê aquela pessoa que é destaque? Observar nas reuniões, nessas reuniões, Então, voltando para isso, quer dizer, observando a atitude da pessoa em relação às situações, a forma como ela conduz as coisas, como ela conquista seu espaço dentro do negócio, como ela impressiona as pessoas que têm relacionamento com o negócio, como fornecedor, como cliente, como as pessoas. Então, assim, tudo isso é um conjunto de coisas que você vai observando no indivíduo e não vamos dizer assim, nem todo mundo tem tudo isso, tá certo? Um é melhor na forma de conduzir a relação com o cliente, outro é melhor na forma de conseguir as coisas dentro da empresa, o outro é mais dedicado, outro é menos, e você vai fazendo o seu juízo de valor sobre como essa pessoa está contribuindo e o quanto. E você tem que ter um senso muito apurado, um fine-tuning muito legal para você entender, né? Esse cara, esse Marcos Marques, esse é fera. Olha, cara, eu já tive um exemplo, uma diretora jovem. Ela tinha 20 anos de idade, lá atrás, numa das minhas agências, e eu botei ela como diretora de atendimento de um grupo de contas acima de cara que... O cara era o contato da conta, eu era de 44 anos de idade, tinha que responder a peneira de 20. Eu fui criticado até o fim da alma, que você possa imaginar. Mas ela era simplesmente um gênio. E eu falei, você vai virar diretora. Ela chorava na minha frente, não acreditou. Tinha recém-terminado, estava 21 anos de idade, tinha terminado a faculdade. Mas era um avião. Tanto que depois virou dona de agência, sócia no futuro, não comigo, mas a carreira dela foi brilhante lá para frente. Mas são coisas assim, era um feeling que eu tinha que dar status para ela naquele momento, que eu achava que ela fazia. Era um exemplo para todo mundo, ó. Fera é fera. Os caras, não, mas não é possível que ele dê o cargo de diretora para ela, ela não tem. Onde que está escrito? Um diretor pode ser com 70 anos, pode ter com 25, com 20, não importa. Não era, vou fazer. Era 22 que ela tinha. Mas tudo bem, mas é muito jovem. Ela tinha terminado a faculdade 21 anos, ela estava um ano formado, veio trabalhar com a gente e fazia diferença nos clientes, ela encantava os clientes. Gênio para falar, gênio para escrever, gênio para tocar equipe, para pedir coisas lá dentro da empresa, para ir atrás, falava comigo de igual para igual, não tinha o menor problema comigo, entendeu? Assim, é aquela pessoa muito avançada na vida, quando você pega aquelas criancinhas que tocam Beethoven com 5 anos de idade, meu, parece isso, entendeu? E eu fui corajoso ali, coloquei sócio meu, falava, calma, pô, você tá botando calma, você vai queimar a menina. É tipo botar o Hendrick lá no Palmeiras para jogar e não faz gol. Eu sou São Paulino, não quero falar, mas é um exemplo, de 16 anos já foi vendido para o Real Madrid. São pessoas assim que são fora da curva. E eu corri esse risco na época. Então, assim, voltando ao que você perguntou, é o senso de observação que te permite, somando essas características que você considera importantes para o negócio, você pensar este ou aquele colaborador que você vai investir mais. E você é muito observador, né, Roberto? Muito. Eu lembro de uma reunião que a gente teve, você e meu pai, tanto pontos altos assim. Eu lembro que a gente estava desenhando uma prova para o aprendiz, dando uma ideia. Você vê uma ideia boa, essa ideia é boa. Você vê uma ideia ruim, você fala, essa ideia é ruim, não funciona. Então, apesar de ser um cara eloquente, que fala bem, né, que se mostra bem, você também é muito observador e muito analítico, né? Dois opostos ali, que acaba sendo um perfil raro, né? Isso é muito legal. Eu acho importante, né, você ter senso de observação apurado. Te ajuda muito. Eu acho que é uma vantagem competitiva grande, sabe? Porque dos detalhes é que saem as grandes coisas. Então, você traz uma ideia. Eu não estou dizendo que eu seja o dono da verdade. Às vezes eu posso achar que a ideia nem é tão boa e às vezes ela pode ser melhor do que eu imaginava. Mas olha, com a experiência que eu tenho hoje, assim, eu consigo
chegar para meu time e falar, cara, vamos investir por esse caminho que eu achei genial. Esse é mais difícil por isso. Tem que ter argumento, né, Marcos? A vida é assim, você senta numa mesa, você tem que convencer as pessoas com bons argumentos. Não é porque eu sou o dono da empresa. Carteirinha de dono não deve ser usada para resolver algum problema, a não ser realmente quando está muito complexa a situação, que o cara tem que dar uma carteirada, decidir. Mas no dia a dia, eu não me sinto dono do negócio na hora de tomar a decisão. Eu quero que a minha ideia seja dona, entendeu? Eu não sou aquele, eu acho engraçado, o cara quando é muito preponderante assim, ele fala assim, ó, vamos trocar ideias. Entra com a sua e sai com a minha. Não é essa troca que eu proponho. Legal, a verdade. Troca é troca mesmo, não, você entendeu? sempre foi muito dialogador. Não quero que saia com a minha ideia, muito. Eu vou convencendo. Aí você fundamenta e não argumenta. Se convenceu com meus fundamentos, com meus argumentos, eu falo, ok, você está certo. Então, agora você vai me convencer. Me convenceu? Eu não tenho que ter. Eu quero que a empresa ganhe. Eu não quero ser eu o dono da verdade. Eu não quero que a minha ideia seja. Eu quero que a ideia da empresa seja a melhor. O que importa possível. É o resultado do negócio, claro, né, Roberto? O que importa é quem trouxe a ideia, entendeu? E essa relação de igual para igual com os líderes é fundamental. Eles se sentem confortáveis quando eu estou com eles, falando sobre. Porque eu argumento com eles, eu não perco. Não, vai ser assim. Eu tenho dono que é assim. Estou conversando com você, mas Roberto, o que você acha que esse copo d'água pode estar nesse não, vai ser assim, acabou. Eu mandei. Assunto. A empresa é minha. Assunto. A empresa é minha. Péssimo argumento, né? A empresa é minha, tô mandando. Fica então com ela. Eu vou trabalhar em outro lugar que não é aqui que eu quero se ficar. O cara é bom, é isso que ele pensa e faz, lógico, né, Roberto? Pô. Sai da sala e fala, esse cara é um idiota, não quero trabalhar com ele. Porque o cara é talentoso. Agora, um cara que tem uma história importante. Eu tenho uma história empresarial. E eu me dou ainda o trabalho de ficar tentando te convencer um argumento que eu acho que é o mais correto. Você vai me respeitar 10 vezes mais. Olha como ele se preocupou em convencer com argumentos corretos, ou pelo menos na visão dele, por que esse caminho tem que ser assim. E não impôs esse caminho para mim usando as armas que ele tem, né, por ser a pessoa que ele é. Isso eu acho muito importante. Né? Outra coisa, acho uma dica muito legal, você me permite? Claro, na hora. Quando as pessoas fazem apresentações, cara, isso é uma coisa muito louca. Eu falo pro meu pessoal isso. Você vai numa apresentação. Aí tem o presidente da empresa, tem um diretor, tem um funcionário, o cara do marketing, sei lá o que for. Era publicidade, então eu olho igualmente para todos eles durante a apresentação. Normalmente é um vício natural olhar para o dono da empresa, olhar para o cara mais importante da sala e nem se ligar para o outro. Aprenda que pessoas que estão lá podem não ter o poder de dizer sim, mas ter o poder de dizer não. E o fato de você respeitar cada um o seu cargo, e não é porque eu quero fazer média com os outros, é porque eu respeito. A pessoa está na reunião, que o presidente da empresa trouxe essa pessoa para a reunião, ela tem algum valor para a empresa e alguma importância. E eu preciso respeitar. É um desrespeito ao negócio deles e eu ficar olhando só para você, que é o presidente da empresa, como se ele não existisse na sala. O meu pessoal, quando faz a apresentação, eu fico observando para onde eles estão olhando. Se estão olhando só para o dono da empresa, na saída tomam uma chicotada que você não tem noção, no bom sentido. Fala, cara, a próxima vez você, por favor, olhe para todas as pessoas que estão na sala. Elas são pessoas, elas têm cargos, elas estão lá também prestando atenção, tão importantes. Nós temos que conquistar todo mundo, é um grupo de pessoas, não é uma pessoa. Eu tenho até uma fala que eu falo que respeito não tem hierarquia, né, Roberto? É de cima para baixo, é 360. É isso. E é a gente realmente entender que... Eu gosto que eu falo as coisas e você embala com as suas frases. Só é um professor, né? É um professor. Roberto, vamos trocar de assunto aqui agora, meu amigo. E como chegar nessa sua fase da vida, bonitão, simpático, bem-humorado, cheio de saúde. Cheio de saúde, quase não tanto. Né? Você sabe que eu passei um perrengue recente. Você teve um perrengue, né? Mas deu a volta por cima, né? Por enquanto, a volta por cima, Fala um pouquinho desse, você pode contar um pouquinho desse perrengue? Em primeiro lugar, que eu acho o negócio de cheio de saúde e tal, uma coisa que também foi uma coisa muito importante na minha vida. Cara, eu vou fazer 68 anos, tá? Não é brincadeira, quase 70. Tem poucos caras como eu que ainda ficam 2 horas na quadra de tênis, do sol do meio-dia, jogando com a garotada de 40, 35 anos. E eu faço isso. Eu nunca fumei, nunca bebi, eu nunca usei drogas, essas coisas. Então, eu sempre fui um cara muito regrado, mesmo peso há muitos anos, não tenho problema, nunca tive problema de saúde. Mas hereditariamente, a família da minha mãe, a família da minha mãe é câncer, a família inteira. A minha mãe, as irmãs dela, a minha irmã, minha sobrinha, tudo câncer de mama, tal. Então, sempre fico muito atento com isso. E eu descobri um tumor na bexiga, que eu tirei rapidamente. Isso, de novo, eu falo, prevenção é tudo na vida. É o que meu médico, o doutor Fernando Maluf, que eu acho um gênio, né? Talvez um dos mais bem conceituados médicos de oncologia do mundo. E ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, 90% dos cânceres, ou mais até, tem cura total. É só pegar em tempo. Quando não pega em tempo, aí complica. Se espalhar, e alguns são muito graves, mas
E tudo tem a ver com o que você põe para dentro do seu corpo, né? Então, como eu pus pouca coisa ruim, não é que eu já comia batata frita, como meu doce, essas coisas não tem como evitar. Mas eu não tomo refrigerante, então, só tomo suco natural, só tomo água, nunca bebi uma gota de álcool. Tudo isso me ajuda muito a manter um corpo mais saudável, menos desgastado, e que pôde agora combater esse problema que eu tive de forma diferenciada. Se eu fosse sedentário e tivesse tido hábitos ruins, talvez eu não estivesse falando com você nessa condição que eu estou aqui. Então, isso foi no ano passado, em outubro, eu fiz a cirurgia. Eu estou fazendo uma imunoterapia, que é um tratamento muito moderno. Esse tratamento é um remédio americano, chama Nivolumab. Ele é um remédio fantástico, que ele faz o quê? Faz os teus leucócitos atacarem qualquer coisa. Então, porque eu não tenho mais tumor. Foi tudo tirado, as margens em volta, eles chamam de margens limpas. Em volta de onde estava tudo carne limpa, bonitinha, então ele foi eliminado. Mas pode alguma célula ter saído dele, não tem esse controle. Então, o tratamento chama-se tratamento preventivo, eles chamam de adjuntivo na linguagem de medicinal, onde eu vou evitar que alguma coisa volte, que tem chance. Então, para que não volte, eu só vou saber em 5 anos. Por enquanto, 6 meses. Eu estou fazendo PET scan, que é um exame muito importante para ver se tem alguma coisa. Eu não tenho nada em lugar nenhum. Graças a Deus não deu metástase. Então, assim, eu estou muito animado e muito esperançoso. Sem deixar a guarda cair. Vou continuar fazendo meus check-ups rigorosos. Vou fazer o PET scan cada 3 meses. Estou fazendo cistoscopia, que é um exame da própria bexiga. É um exame com câmera dentro da uretra. É uma coisa complexa. Mas eu vou fazendo. E aí, a hora que chegar nos 5 anos e eu nada voltar, é porque eu estou curado total. Até lá não posso falar isso. Boa. Mas eu estou muito bem. A imunoterapia ela não dá os efeitos colaterais da químio. Ela me deixa um pouco mais cansado, o cabelo está aí de volta. Eu fiz pouco de químio, não aguentei. A químio me fez muito mal. Então, meu médico falou, como você não tem nada, não tem tumor a combater, o inimigo não é visível com você. O inimigo é invisível. E pode ter, pode nem estar mais. Então, nós vamos fazer imuno, que é muito eficiente. Ah, mas por que não vai direto para imuno? A imuno é um tratamento novo. Tem menos de uma década esse remédio. Então ele não tem ainda, não sabe a visão de longo prazo dele. Como é que ele vai reagir lá no futuro, se ele vai te proteger ou não. A químio já é uma coisa que tem muitas décadas e evoluiu bastante também. Só que destrói um monte de coisa, né? E te deixa numa situação complexa. Essa é a minha situação atual, torcendo para não voltar. Daqui a pouco vai indo, né? Já passou 7 meses, 6 meses, vai passar agora. Então vamos indo, mas eu preciso de 5 anos para dizer. Você está na tua frente e falar, estou curado. Mas é interessante, você sempre foi um cara regrado, disciplinado, que deu valor à vida, né? E aí o resultado está aí, né? Então, mas eu até brinquei, né? Estou injusto comigo, né? Porque não era para ficar doente um cara assim, mas ninguém... você de ser regrado, não significa que você não vai ficar. E aí tem gente que fala assim, Roberto, mas fulano infartou aos 50 e era saudável. Talvez se não fosse... Minha avó fumou até os 95 e viveu. Mas você tem uma avó dessa para cada milhão de pessoas que morrem com cigarro. Exceção, isso não é estatística, as pessoas não entendem estatística. Usam exceção como regra, né? Exatamente. Talvez esse camarada que infartou aos 50 super saudável, tipo o filho teria infartado do Abílio, aos 35 se tivesse fumado ou bebido. Exato. Se você não tivesse sido regrado, talvez esse câncer tinha te levado embora. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Sem dúvida, concordo. E você, com todo esse rigor, esse combate, vai estar com a gente aí mais algumas décadas. Tomara. Vou lutar para isso. Eu sou um cara determinado com as minhas coisas e vou fazer o possível, né? Qual que é a visão, Roberto Justus, para o Brasil? Complexa. Complexa. Pode dar uma resumida. Desengravidar um pouquinho, especificar um pouquinho. Não, então, o nosso problema é o seguinte, eu sempre falo para o empresário, né? Apesar do governo brasileiro, apesar do Brasil, nós crescemos, né? Nós fazemos acontecer. Eu acho o empresário brasileiro um herói. O ambiente é hostil, o ambiente é complexo, maior carga tributária do mundo, regras não claras, né, para você trabalhar. O Brasil, até pouco tempo atrás, era complexo abrir uma empresa, fechar uma empresa. É tudo muito difícil, né? O custo logístico é terrível. Não, assim, o custo Brasil sempre teve presente, né? E é difícil combater ou competir com países do primeiro mundo e tentar se inserir naquele contexto quando a gente não tem a mesma capacidade, a mesma qualidade de serviço público. A gente não tem... Assim, eu amaria ter um país menos Brasília e mais Brasil, né? Eu amaria ver aquilo que estão agora indo no caminho contrário, a privatização maior possível de todos os serviços, de banco, de petroleira, de tudo, porque não tem sentido o governo. Isso é só cabide de emprego, isso é só corrupção. Se a gente conseguisse botar tudo isso na mão da iniciativa privada e o governo se concentrasse em segurança pública, educação, saúde, na organização, no controle do país, na defesa do país, tem um monte de coisa para o governo fazer, que é muito importante para a população e que hoje você não sobrevive. Morre gente por causa do serviço de saúde precário que nós temos. Um dos maiores índices de morte de Covid no mundo foi em virtude quem mais morreu foi a população mais pobre, mais carente.
Pode fazer estatística que vocês quiserem. Pessoas que não tinham o cuidado que poderiam ter. Claro que com comorbidades, pessoas... Agora, se você olhar em todos os setores, como é ruim a educação no Brasil, como eu queria ter uma educação igual a da Coreia, como eu queria ter uma educação igual aos Estados Unidos. Então, assim, é muito difícil, porque começa culturalmente o problema já na educação. Então, a gente tem problema de educação, problema de saúde, problema de segurança pública, só esses 3 que o governo cuidasse, nós estamos feitos. Já estava excelente, né? Excelente. Imagina a saúde bacana para a população, educação de primeiro mundo para os nossos filhos e segurança pública, você não morrer de medo de ser assaltado na esquina. Faz essas 3 coisas. Deixa a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, deixa transporte público, deixa estrada, telefonia, energia elétrica, deixa na mão da iniciativa privada, controla, mas deixa. Né? Não é controla no sentido, entrega direito, recebe esse dinheiro e aplica bem. Eu fosse presidente dessa empresa, desse país, trataria como uma empresa. É assim que o Brasil teria que funcionar. Aí o Congresso Nacional é complicado, presidencialismo de coalizão, onde você não consegue fazer nada, o presidente tem limitações. Aí o nível dos nossos presidentes, com todo o respeito, não é um nível que nós gostaríamos de ver no comando de 2 trilhões de dólares de PIB. De PIB, né? Quer dizer, não dá. A gente está num cenário assim que é um problema sério. Né? Os nossos presidentes nem falam nem inglês, não falam nem uma segunda língua. Né? Não são preparados, não são gestores. É tudo política, é tudo toma lá da cá, é tudo interesse, é tudo... Não tem uma gestão competente, né? Ainda no governo passado, nós tivemos alguns ministros muito competentes, né? O presidente falasse menos, atrapalhasse menos, teria sido melhor, mas infelizmente também não deu certo, também é complicado. Tudo que é extrema não gosto da extrema direita, não gosto da extrema esquerda. Eu sou uma pessoa mais... O extremo é perigoso, né? É ruim, é ruim. Tudo na vida. Não traz nada. Assim, a esquerda, para mim, é lamentável ver a esquerda assumir o governo de novo, depois de tudo que fizeram no passado. Não tem problema nenhum falar isso, porque eu sempre falei, repito aqui, torço para que dê certo. Qualquer um que entrar em Brasília vai ter minha torcida. Agora, não dá, já está vendo que não vai funcionar, as coisas estão complexas, estão difíceis, entendeu? Então, não são as pessoas certas no lugar certo, a forma como eles agem. Então, eu falo assim, fecha os olhos, vamos trabalhar. Vamos criar riqueza. Abstrai isso aí, vamos criar riqueza. Tem que abstrair, né? Não tem o que fazer. Não está no nosso... Quer dizer, tem o que fazer. A gente pode falar, a gente está aqui falando, a gente pode recomendar. Não tem problema. Eu fiz parte do conselhão lá atrás, na época do presidente Temer. Então, assim, é a gente tentar torcer para um país ter uma condição um pouco melhor e a gente não está vendo isso. Assim, eu estou muito descontente com o que aconteceu no último governo, em alguns aspectos, e contente em outros, né? O ministro Guedes era maravilhoso, agora o atual governador Tarcísio é excelente, sensacional. Então, assim, tinha gente bacana lá. E eu já não acho esse ministério do mesmo nível que era o anterior, né? Pena que eu queria que o último presidente voltasse, não tivesse saído do Brasil, tivesse feito uma oposição bacana, importante, porque a oposição é sempre muito saudável para o país. Ele tinha 58 milhões de votos nas costas para fazer uma oposição incrível. Eu, se fosse ele, teria feito, independente de querer voltar ou não. Tem uma Câmara e um Senado mais de direita. Ali, então, e aí você faz uma oposição saudável, você não deixa eles quebrarem o país de novo, como já fizeram no passado. Mas tudo isso me deixa um pouco decepcionado. Aí o pessoal os bolsonaristas me criticaram. Tal. Eu fiz tudo para ele ser reeleito, porque era a opção melhor que nós tínhamos naquele momento. E eu falei uma coisa que eu vou repetir aqui. Assim, eu não concordo com tudo que o presidente Bolsonaro faz e fala. Aliás, eu discordo de muita coisa que ele fala e que ele faz. Mas eu não concordo com tudo que o Lula quer fazer. Isso eu falei num vídeo que eu postei. Também, para mim, eu imaginava que o que viria... E aí depois, democraticamente, temos que aceitar, já foi. A eleição foi, agora nós temos que torcer para dar certo. Eu não tenho nada contra a pessoa física do presidente Lula, nem de ninguém. Eu tenho contra a ideologia do partido, o PT, que eu não gosto. Tal. Agora, os caras pudessem tentar modernizar um pouco a mente deles, a visão deles, clarear um pouco e trabalhar mais pelo Brasil, entender um pouco mais as nossas necessidades de forma... Agora começa de novo, MST, ocupação... Não dá, o Brasil não pode mais se dar o luxo de voltar para trás décadas de novo. Roberto, mas você chega a ter uma preocupação que o país pode entrar numa derrocada ali, chegar a ser uma Argentina, uma Venezuela no longo prazo? Isso é extremismo. É um exagero da direita falar isso, porque a riqueza brasileira e a estrutura do Brasil democrática... As instituições são relativamente fortes. São fortes, são sólidas.
Não acredito que o Brasil entre nisso. Agora a gente perde tempo. A gente deixa de crescer como poderia crescer. Exato. Entendeu? A gente pode perder uma década de novo. Eu falo para os empresários assim, se você cresce 50% num ambiente ruim como esse, talvez você teria crescido 80%. Mas muito mais. Mas também, através da tua competência, você cresceu pelo menos 50%. É verdade. Então, acho que o governo ele te joga para cima ou para baixo, mas tem o teu resultado. Não é essa a tragédia toda. Se o governo tá bom e o ambiente tá bom e a minha performance é ruim, não vai adiantar nada também. Exatamente. Então, acho que enfim, o vento tá ruim, mas vamos navegar bem para tentar chegar ali. Não é essa a tragédia toda, na minha opinião. Acho que dá para a gente sobreviver, os nossos negócios podem prosperar e vamos torcer para eles tomarem decisões melhores. Você tem investido no Brasil, se tornado sócio de empresas. Eu continuo acreditando no Brasil, sou sócio de 9 empresas que fazemos direitinho o nosso trabalho. Apesar do governo brasileiro, nós vamos acreditar. E quem sabe o Grupo Acelerador será cliente de uma dessas empresas. Viu, Carol? Capricha no orçamento aí, Steel Home. Vambora, temos conversado, né? E quem sabe também nosso patrimônio crescendo aqui. Daqui a pouco a família Marques está lá numa asset também do Justus. Lá na nossa Legend, que é a nossa Wealth, né? Que cuida dos patrimônios dos nossos clientes. É legal ter vocês. Eu acabei de abrir aquele fundo privado, né? Que se abre. Sim, fundo exclusivo. Fundo exclusivo para você fugir ali do Come Cotas e tal. Tem alguns meses. Isso é bacana, né? Dizem que o governo vai derrubar isso também, mas é uma forma de você vai pagar esse imposto, mas lá na frente. Lá na saída do capital. Então é bacana. É interessante. Roberto, e assim, quando você olha para o seu passado, tem algo que você chega a se arrepender? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu vou falar para você, Marcos, que eu estou muito feliz com tudo que eu realizei na minha vida. Seria muita injustiça comigo mesmo eu me cobrar de ter feito... Agora, se você olhar detalhadamente alguns negócios que você fez, algumas decisões que você tomou, algum ímpeto talvez menos maduro, né? Por ser um empresário mais jovem, alguma relação que você quebrou por algum motivo, você realmente poderia ter feito diferente. Mas o que você tem que analisar sempre é o saldo final das coisas. Onde eu cheguei até agora, como eu cheguei nisso aqui, o que eu construí na minha vida, e se isso me deixa feliz. E me deixa muito feliz. Agora eu estou que nem uma criança com o prazer de construir mais coisas nos negócios que eu estou agora. Eu fico muito feliz de poder estar trilhando ainda uma estrada. Eu acho que assim, é como andar de bicicleta. Você parou de pedalar, você cai. E a hora que eu parar de pedalar nos meus negócios, eu faço diferente hoje, como já expliquei aqui. Claro. Não é a mesma coisa do que aquela agenda louca do dia a dia. Mas faço muita coisa. Você criar coisas, você ser útil, você estar no jogo, é muito importante para a tua saúde mental, para você não definhar, para você não cair no ostracismo, para você não desistir da vida. Entendeu? Então, eu estou com ânimo, e você vê minha energia, de um empresário de 35, 40 anos de idade, a mesma coisa. Só que focado naquilo que eu acho que eu sou mais útil no momento, de forma diferente do que eu fazia no passado. Perfeito. Tanto é que você gentilmente está aqui, né, cedendo todo um tempo da sua Isso aqui eu faria com o maior prazer. Primeiro porque você é um cara que eu admiro, você é um realizador, você não ficou acomodado no negócio do seu pai, onde você trabalhava com ele, você foi lá e criou uma empresa só sua. O Acelerador é um projeto, eu vejo um pouco do que você faz, eu acho que você é um cara muito útil para os empresários, né? Você faz um trabalho interessantíssimo e eu não teria por que não te prestigiar. Você foi eu gosto de estar com pessoas que eu tenho admiração. Se eu achar que eu venho aqui para responder perguntas que não fazem sentido com pessoas que não estão preparadas, obviamente que eu não vou fazer. Mas eu faço isso com o maior prazer, porque eu acho que nós temos obrigação, de certa forma, de distribuir um pouco o nosso conhecimento, né? De dividir, compartilhar coisas que possam ser úteis. O cara fala, está falando bobagem. Ok, é o direito que você tem de ouvir, de achar o que você quiser sobre a minha pessoa. Mas eu acho que compartilhar com as pessoas o conhecimento, a experiência que eu tive na vida, através de podcasts como esse, com caras como você, que fazem disso o seu trabalho, né? De melhorar as pessoas, de fazer com que os negócios das pessoas cresçam. Eu vi você dando dados, né? De quanto você faz crescer as empresas dos caras e tal. Então, tem um nicho de empresa que você é melhor, que você atua melhor, né? Que essa empresa de média, né? De médio faturamento, para um pouco maior, mas não são tão pequenas mais, é onde você atua e navega melhor. Acho sensacional eu poder ajudar vocês. Perfeito. Fico muito feliz com a sua vinda, Roberto. E a gente inventou uma tecnologia aqui no Pode Acelerar, que a gente coloca um superpoder no microfone para que o nosso grande convidado leve uma mensagem aí que vai ser
ouvida por milhões de empresários. Então a metáfora aqui é assim, ó, tem um superpoder aí no microfone, que os próximos segundos e minutos que você falar vai ser ouvido aí por milhões de empresários. Deixa uma mensagem aí para esse herói nacional, né, que está lá gerando emprego, renda. Muitas vezes a população, né, tem ali uma visão totalmente interpretada de um cara bem-sucedido como você, eu e grandes empresários. Pô, o cara é ganancioso, o cara... Poxa, e assim, chega um ponto que, cara, a grana é importante, mas o impacto, né, é o que você falou. Você não tem um ganho direto nenhum aqui em termos financeiros, mas você está aqui para deixar uma mensagem, deixar um impacto, né? Deixar um legado, né? Então, enfim, deixa essa mensagem para esses heróis do Brasil, que são os pequenos, médios empresários. Então, né, usando o poder do teu microfone, né? Eu falei bastante coisa hoje aqui, que eu acho que tudo que se soma do que eu falei, acho que foi um pouco dessa mensagem. Se eu pudesse resumir aqui, eu até diria que vocês são realmente heróis, né? O empresário brasileiro, ele é, e no mundo inteiro, ele é o maior empregador do país. Ele é muito maior do que o governo, né? O governo tem um monte de cabides de emprego, uma série de coisas, mas quem realmente dá um emprego é o empresário. Do microempresário, tem centenas e milhares de microempresários, do médio empresário e do grande empresário. Todos estão no mesmo barco, né? É acreditar que tudo é possível. Tudo tem uma saída. Na hora que você estiver naquele momento em que você está sentindo que, estou perdido, não sei mais o que fazer, você vai conseguir se você acreditar. Eu sempre acreditei e sempre achei... É uma forma muito gozada, né, que eu vou contar aqui para vocês, de olhar as coisas. Se você vier me trazer um negócio, e eu quero que você pense assim no futuro, nos seus negócios, falando com seus empresários, os seguidores do seu podcast. Alguém trouxer um negócio para você, eu já olho como aquele negócio pode ser bom. Eu não gosto do empresário que já olha como aquele negócio pode ser ruim. Eu prefiro desconstruir uma coisa que eu construí na minha mente daquilo que está sendo oferecido para mim e depois sair fora, porque a desconstrução me levou à conclusão de que não é bom para mim, do que ter que construir algo porque eu sou um pessimista que sempre vou achar que as coisas são ruins ou que alguém quer me passar a perna. Então, é uma forma que eu trago aqui. Eu nunca falei isso para ninguém, estou contando para você. Uau! Que é uma forma assim, eu falo isso, eu tinha sócios assim. O Marcos Marques nos ofereceu uma parceria no acelerador, na empresa dele e tal, para a gente. Ele acha que... Eu já penso, nossa, com essa empresa junto, com a minha mente, onde eu posso chegar, o que eu posso fazer, quanto será que eu posso faturar, tal. Aí eu vou pensar, não, mas aí, será que combina mesmo comigo? Será que eu vou ter tempo para dedicar? Eu começo, jogo o positivo lá em cima e tá. Se no negativo eu parar, porque não tem tanta coisa negativa, e eu mantive um patamar de positivo suficiente, é onde eu vou me mergulhar. E posso te garantir que a maioria das pessoas, quando analisam alguma coisa, elas olham o ruim. Não, mas isso aqui não vai funcionar. Não tem esse espírito. Então, eu deixo essa mensagem. Todas as oportunidades surgirem, por menores que sejam ou maiores que sejam, olha com um olhar positivo, com um olhar de que isso pode ser bom. E depois desconstrói e vai para o momento em que você tomar a decisão final. Você está embasado para tomar a decisão final daquela oportunidade. Acho uma coisa legal para os teus empresários, entendeu? Porque é com isso, com esse meu otimismo e com essa vontade de fazer as coisas acontecerem, que eu levei para frente quase todos os projetos. Eu tenho hoje 9 empresas, mas eu te juro, sem exagero, depois que eu saí da publicidade, eu tive mais de 200 ofertas de negócio. Dos mais diferenciados que você possa imaginar. Sobraram 9. Mas eu olhei as 200 com o mesmo otimismo, com a mesma vontade, de que quem sabe fazer as 200 acontecerem. Não deu. 191 negócios eu tirei fora da minha frente, porque a desconstrução me levou a imaginar que elas não podem ser boas. Mas quando me apresentaram, eventualmente eu ia ser dono de mais 200 negócios. Sensacional. Um hábito de explorar as possibilidades antes de ir para as debilidades. Muita possibilidade. Fica muito tempo nas possibilidades. Adorei. Você vai descobrir coisas bacanas. Adorei. E depois você vai tirando onde está o lado ruim da história. Adorei. Roberto, eu vou soltar um pod aqui no microfone, tá? Olhando para a galera ali. E eu queria que você soltasse um acelerar, mandando a sua energia pra galera. Eu vou contar 1, 2, 3, eu falo pode você acelerar. Vamos levar a nossa energia para esses empresários aí acelerarem, tá bom? 1, 2, 3, pode! Acelerar!